A primeira operação da carteira Sua Melhor Opção não poderia ter começado pior. 3 dias depois do início já estava me dando um prejuízo de 20%. Parando para pensar agora, acho que eu fui muito otimista, achando que colocar todo o meu dinheiro em um único investimento ia dar certo. Nosso desafio do 0 aos 100 mil reais com opções começou com o pé esquerdo. Nesse vídeo eu vou te contar o que aconteceu até agora e qual foi o desfecho dessa nossa primeira operação. Mas antes, vamos relembrar rapidamente as condições do nosso desafio. O objetivo aqui é sair do 0 aos 100 mil reais investidos usando apenas opções e fazendo aportes de R$1.000 por mês. E eu, como bobo que sou, já quis começar acelerando e usei todos esses primeiros R$1.000 que eu tinha para montar uma única operação. No final, parecia tão óbvio que ela ia dar certo. É dinheiro fácil, eu pensei. Aquele erro que todo mundo conhece, mas continua cometendo. O bom e velho excesso de confiança. Confiança, meu amigo, é igual remédio. A diferença entre te fazer bem ou te fazer mal é a dose. Se for muito baixo, joga contra, mas alto demais também não vai te levar para o caminho certo. Caso você não tenha assistido o primeiro vídeo, que eu vou deixar o link aqui em cima, a minha ação escolhida para a primeira operação foi a Suzano. Afinal, ela teve uma queda gigante, 30% em apenas 2 meses. E aí, digamos que eu olhei para isso e acabei tomando uma decisão que foi contra os meus princípios, contra a minha estratégia de investimentos. Porque aqui, normalmente, eu faria um movimento mais direcional, a maneira que eu fico mais confortável de trabalhar, principalmente quando eu me posiciono para ganhar com a alta do mercado. Afinal, já que eu sei que estatisticamente o mercado passa mais tempo subindo do que caindo, poderia ter feito aqui uma venda de put, por exemplo, volatilidade alta, a chance de dar certo era muito grande. Mas é aquele negócio, né? Você começa a fazer uma coisa pública, acaba querendo enfeitar demais, se mostrar um pouquinho, o ego vai lá em cima. Ou seja, ao invés de fazer a boa e velha venda de put, como a volatilidade estava alta, eu falei, por que não vender também uma call? Assim eu poderia apostar que a Suzano ia permanecer lateral e ia ganhar dinheiro com a passagem do tempo. Uma boa estratégia, né? Seria se eu tivesse analisado melhor esse ativo. Afinal, eu não fui investigar o que fez a empresa derreter 12% em apenas um dia. Um erro de principiante, né? Resultado disso, montei a minha operação no dia 19 de junho, recebendo R$172 pela venda da put. E esse dinheiro, junto com os meus R$1.000 iniciais, eu investi no LFTS11, ETF de títulos do Tesouro Selic, para servir como margem de garantia da minha operação. Assim já garanto também um troquinho a mais. Eu montei a operação neste dia aqui, dia 19. Aí dia seguinte, beleza, teve uma pequena queda. No outro dia, uma alta um pouquinho forte. Aqui já tivemos quase 2% de alta. Depois mais uma alta aqui, já 2,20. Depois a Suzano continuou ali e eu pensei, acho que o negócio está indo meio contra mim. E depois desses 2 dias de forte alta e no terceiro dia com a ação permanecendo aqui em cima, meu sentido aranha começou a apitar e eu decidi pegar um pouco do dinheiro que eu recebi, aqueles R$170, e comprar uma proteção para alta dessa ação, porque como eu vendi uma call e uma put, eu não quero que a ação nem suba demais e nem caia demais. E aí, aqui no dia 24/6, eu comprei uma call de strike 62,15 por 15 centavos. E ainda bem que eu fiz isso. Dia seguinte a ação já sobe aqui mais 3%. E no dia seguinte a ação abre com uma alta de 16% e foi diminuindo aí ao longo do dia. Fechou subindo aqueles mesmos 12% que ela tinha caído aqui nesse dia anterior. Afinal, a notícia que causou essa queda, uma oferta de aquisição da Suzano pela International Papers, que o mercado recebeu mal devido ao preço que foi ofertado, foi cancelada pela Suzano, que fez com que a ação corrigisse exatamente aí para o preço que ela estava quando teve a notícia anterior. Com esse movimento, aquela minha proteçãozinha de R$15 se multiplicou por 6 vezes e eu consegui vender ela por R$85. Ufa, deu uma amenizada, né? Mas ainda estava ruim. Com a Suzano a R$57, meu resultado já estava beirando os 20% negativo. Mas o pior para mim nem tinha chegado, porque no dia seguinte eu decidi fazer um ajuste na operação, a popular rolagem. Nesse caso, como a ação subiu demais, eu troquei a minha put inicial, que estava aqui nos R$44,
me dando um ótimo espaço aqui caso a ação comece a voltar. Fui um pouquinho ansioso demais e joguei essa put aqui para os R$55, deixando a minha zona de lucro bem mais estreita do que eu me sentiria até confortável. Aqui, falando em termos mais técnicos, né, no nosso opcionês, eu transformei o meu Strangle em um Straddle, já que agora os dois strikes da minha call e da minha put vendida estavam iguais. E esse particularmente não é um tipo de operação que eu gosto muito. Você percebe que o que eu fiz foi encurtar muito a minha zona de lucro, começar a ter lucro efetivamente a partir de um ponto muito mais alto. Ou seja, limitei bastante a minha proteção caso essa ação comece a voltar. A região de lucro saiu de 42, a minha região de lucro saiu aqui de 42 a 57, foi a região inicial, para algo entre 51 e 58. Eu piorei muito essa operação, olhando para trás agora eu nem sei direito porque que eu fiz isso, acho que eu me antecipei demais. E aí o karma voltou para me atacar novamente, né? Essa aqui foi a minha semana seguinte, com a Suzano caindo quase 10%. E a minha operação, agora com a Suzano se aproximando da banda de baixo, continuou sofrendo. Percebi que de fato eu tinha me antecipado ao querer fazer esses ajustes e me coloquei numa posição que eu nem gosto. E aqui, olhando para isso, eu resolvi fazer o que eu deveria ter feito lá atrás. Sentei a bunda na cadeira e esperei o tempo passar. Dessa vez, depois de esperar mais alguns dias, agora sim, a operação começou a ficar onde eu gostaria, né? Bem ali próximo dos meus dois strikes que estavam aqui nos R$55 e eu consegui encerrar essa operação com lucro. Consegui recomprar as minhas duas opções vendidas por R$3,40. E aqui, se for somar todos os prêmios que eu já recebi, eu teria até o momento R$3,46. Ou seja, esses 6 centavos foi o lucro da minha operação. Multiplicado por 100, a gente está falando de R$6. Pô, Gustavo, foi uma operação ruim então, né? Você ganhou R$6 tendo que investido R$1.000. Poderia ter ganhado muito mais só fazendo uma vendinha de put. Isso é verdade. Nossa primeira operação começou dando errado, mas a gente conseguiu ainda contornar, esperar um pouquinho. Ela acabou no final sendo uma operação lucrativa, um lucro bem baixo, mas foi lucrativa. Se a gente somar o dinheiro que a gente ganhou na renda fixa, né, que deu aí praticamente um mês de operação, eu tive de lucro nas opções 0,60%, na renda fixa mais 0,70% aproximadamente. Então tivemos aí um retorno de 1,30% em um mês de operação. Apesar dos pesares, acho que foi um bom começo. Não foi o que a gente gostaria, o que a gente tinha planejado, mas um lucro é sempre um lucro. Eu ainda não decidi como vou seguir, vou fazer mais um aporte de R$1.000 no próximo vídeo, já que a gente já completou o nosso primeiro mês. E para a próxima operação, vou tentar algo um pouquinho mais calmo, mais tradicional, como por exemplo uma venda de call, uma operação que é bem tranquila, que você pode entender bem direitinho, passo a passo, como que ela funciona, assistindo esse vídeo que eu vou deixar aqui do lado.